Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros amigos que creem na Palavra de Deus, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e no Espírito de Deus, sejam todos abençoados. Eu espero que a palavra que nós vamos trazer para vocês, venha trazer luz, venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que você possa saber como ser uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus. Nós ontem falamos sobre o caráter de Abraão. Deus escolheu Abraão por causa do seu caráter. Nós vimos isso. Abraão era um homem de caráter. Embora ele fosse um homem cuja fé era pagã, portanto pecador, mas Abraão era um homem de caráter. Porque às vezes a pessoa é pecadora por conta da ignorância. Ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a lei de Deus, ela não conhece os princípios da fé cristã. Então, ela vive no pecado sem saber que está no pecado. Mas, mesmo assim, ela conserva em si a sua palavra, ela leva a sério a sua palavra, a palavra de honra. Abraão era um homem de palavra. E Deus foi buscar Abraão para quê? Qual o objetivo de Deus ter procurado Abraão? Deus queria formar um povo separado de todos os povos da terra que eram pagãos. Então Deus viu em Abraão um homem de caráter. E, através de Abraão, ele formou um povo, uma nação que viria a ser uma nação separada de todas as demais nações, para que dessa nação separada das demais nações viesse nascer uma virgem que tivesse o caráter de Abraão. Então ele encontrou em Maria uma jovem virgem, puríssima e de caráter. Então desceu Deus na pessoa do Espírito Santo em Maria e gerou nela o seu santo filho Jesus. Então, através do Senhor Jesus, Deus formou um outro povo, uma nação santa, pura, separada de todo o mundo, que viesse ter em Abraão o perfil do seu caráter. Então, a nação cristã, a igreja do Senhor Jesus, é formada de pessoas verdadeiramente de caráter, que honram a palavra de Deus, que honram a sua própria palavra. Então, minha amiga, meu amigo, só para você ter uma ideia
da grandeza, da importância do caráter, desse tipo de caráter, que é o caráter de Deus, basta ver o seguinte: qual é a pessoa que, em sã consciência, se sujeitaria a casar com, ou fazer mesmo negócios com uma pessoa sem caráter, um descarado? Você imagina? Por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, que está procurando uma parceira, um parceiro, casamento, você quer ser feliz, você quer se casar, quer constituir família. Você aceitaria, por exemplo, uma pessoa sem caráter? Você aceitaria, por exemplo, um safadão da vida? Não. Jamais. Como é que você iria escolher uma jovem ou um jovem, um rapaz ou uma moça, uma mulher ou um homem sem caráter para formar uma família? Ora, é claro, se você tivesse escolhido, se você escolhe uma pessoa sem caráter para casar, o que vai acontecer? Você vai destruir a sua vida, porque aquela pessoa sem caráter vai desonrar o seu nome, vai desonrá-la, que é o que nós mais temos visto nesse mundo. As pessoas casam e descasam, casam e novamente descasam outra vez. Por quê? Porque não encontraram a pessoa de caráter que honra a palavra empenhada. Então veja que o caráter é extremamente importante para que você venha formar a sua família. Foi assim com Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão era um homem de caráter. Ele era um homem de caráter. Ele não era uma pessoa vulgar, ele não era uma pessoa qualquer. Ele honrava a sua palavra. Tanto é que ele estava casado com Sara mais de 40 anos, ou aproximadamente 40 anos, e mesmo assim, mesmo vivendo naqueles tempos que não tinha lei, não havia lei espiritual, não havia lei moral, não. O homem poderia ter tantas mulheres quanto necessitava para que ele pudesse gerar filhos para poder formar a sua clã. Abraão abriu mão de filhos, mesmo tendo oportunidade de se relacionar com outras mulheres, porque ele honrava a sua palavra com a sua esposa Sara. Ele continuava amando a Sara do jeito que ela era. Mesmo estéril, ele a considerava. Ora, um homem que tem um caráter do tipo de Abraão não se acha em qualquer lugar, nas esquinas das ruas da vida. É verdade ou não é? Olha só, nós vamos ver hoje como Abraão era. Vamos ver o tipo de caráter de Abraão nesse texto que nós vamos apresentar agora. Olha só. Depois que Abraão resgatou o seu sobrinho que tinha sido levado pelos inimigos da sua terra. Então, Abraão reconquistou tudo o que Sodoma e Gomorra tinham perdido, inclusive Ló. Então, o rei de Sodoma se aproximou para Abraão e disse-me: olha, Abraão, me dá as pessoas do meu povo e os bens, quer dizer, os despojos, fica para ti. Quer dizer, esse é o espírito de Abraão. Olha só. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quer dizer, Abraão era um homem de fé. Era um homem de fé. Além de caráter, ele tinha fé no Deus vivo. Levantei
a mão ao Senhor Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, ou sandália naquela altura, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Ele tinha direito, Abraão tinha direito de pegar os despojos e levar para sua casa. Mas ele disse, não, não quero isso, não quero os despojos. Para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, minha amiga, veja que Abraão não era um homem avarento, ligado ou atado ao dinheiro, às conquistas materiais. Ele prezava a sua honra. Ele foi lá lutar contra os inimigos de Sodoma e Gomorra por causa do seu sobrinho, para salvar o seu sobrinho. E uma vez que ele salvou o seu sobrinho, ele não queria os despojos, as riquezas que ele deveria ter tomado por questão de justiça. Não, ele não quis. Ele deixou tudo para lá. E a verdade, a bem da verdade, minha amiga, isso mostra que o caráter de Abraão, o pai na fé de Israel, o pai do povo judaico, ele não era avarento, ele não usava de usura, de ganância, porque se ele fosse um homem voltado para o dinheiro, ele com certeza tomaria os despojos para si. Mas ele disse, não, eu não quero os despojos. Fica para você, eu só quero o meu sobrinho, e mais nada, livrar o meu sobrinho. E os meus servos que me ajudaram nessa conquista, eles têm o seu direito só, mais nada. Mas eu não quero nada. Então, isso mostra o quê? Que Abraão era um homem de caráter. Por que nós estamos falando sobre o caráter de Abraão? Porque, às vezes, muitas pessoas que creem na Bíblia, creem na palavra de Deus, creem no Senhor Jesus, mas não desenvolvem. A vida é atrofiada, o trabalho é atrofiado. E eu falo disso de pastores, obreiros, bispos, ex-bispos, ex-obreiros, etc. Eu falo daquelas pessoas que não desenvolvem a sua fé, mesmo crendo no Deus de Abraão. Por quê? Por que a pessoa diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo? Simplesmente, minha amiga, meu amigo, porque são pessoas que não honram, não têm honrado a sua palavra, a exemplo do nosso eterno Pai. Porque o nosso eterno Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, honra a sua palavra. Como que ele vai fazer aliança com pessoas que se dizem cristãs, mas faltam com a sua honra, faltam com a sua palavra, faltam com o seu caráter? Não dá para combinar o Deus com o seu caráter santíssimo, puríssimo, que honra a sua palavra, envolver-se, fazer aliança com pessoas que não têm caráter. Então, essas pessoas que eu referi, elas estão dentro das igrejas, mas não crescem, não desenvolvem, porque não tem caráter. Não tem caráter. Usam e abusam da mentira, do engano. Usam e abusam do seu mau caráter fora da igreja. Dentro da igreja são uns santinhos, mas fora delas, a coisa pega. Então essas pessoas podem enganar todo mundo, só não podem enganar ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, porque é um Deus de palavra, que empenhou a sua palavra e zela pela sua palavra. É um Deus de caráter. Abraão era um homem de fé, mas ele era um homem de caráter. Não olhe só para o homem Abraão como um homem de fé que conquistou mundos e fundos. Não.
olhe para Abraão com esses olhos mais, digamos assim, os olhos mais profundos, porque ele era um homem de caráter. Foi escolhido por Deus porque ele era de caráter. Então, às vezes, por exemplo, quantas pessoas fizeram o jejum de Daniel e ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque são pessoas que às vezes estão tomando atitudes de mau caráter. É verdade ou não é? Não é verdade, minha amiga? Pessoas que estão vivendo, conhecendo a palavra de Deus, mas desonram a própria palavra. Deus é um Deus de palavra, é um Deus de honra, é um Deus de caráter. E Ele está buscando homens de caráter, pessoas de caráter, pessoas que gostam do que é certo, do que é justo, e não pessoas que são avarentas, agarradas, atadas ao dinheiro e também às coisas desse mundo. Então, eu estou batendo nessa tecla para tentar despertar em você a fé que agrada a Deus, a fé que obedece à palavra de Deus, mas que está embutida de um caráter de honrar a sua própria palavra. Minha amiga e meu amigo, você pode verificar, os homens que Deus escolheu no passado, os homens de fé que Deus escolheu no passado, eram homens de caráter. De caráter. E não só homens, mas também mulheres, né? Homens e mulheres de caráter. Maria era uma mulher de caráter, era uma jovem virgem de caráter. Sara era de caráter. Todas as mulheres de Deus, Lia era uma mulher de caráter. Todas as que foram usadas pelo Espírito Santo tinham caráter. E é esse o tipo de pessoa que Deus está buscando hoje para mostrar a sua grandeza e glória neste mundo. Graças a Deus. O homem chamado Abraão era um homem de caráter. Agora, eu queria que você prestasse atenção no testemunho dessa professora. Ela é professora, não é, o Felipe? Então, nós vamos assistir o testemunho dessa professora que foi escolhida. Agora a gente vê que todos os testemunhos belíssimos que nós temos aqui, as pessoas eram de caráter, né, Felipe? E faz a diferença, né? Hein? Então, vamos ver agora o testemunho dessa professora que vale a pena ouvir. Aumente aí o seu DAI para a gente ver o que foi a vida dela. Por que ela foi chamada por Deus? Meu nome é Tainá, sou professora, nasci em Santo André. Eu fui vítima de pedofilia e foi aonde começou todo o meu trauma, todos os meus medos, impactou muito na minha vida, no meu crescimento. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu tio, que já falecido, tentou abusar de mim. E isso foi uma coisa que marcou a minha infância, porque eu gostava desse meu tio e num momento que ficamos sozinhos, ele tentou tocar em mim. Pegou no colo, ele levantou minha saia, começou a brincar de médico comigo, fazer tudo naquela brincadeira de criança. Para mim era uma brincadeira, mas eu vi que estava indo para o outro lado. Mas eu acabei desabafando e contando para alguns familiares meus o que tinha acontecido. O que me deixou mais triste é que pessoas da minha família falaram que era mentira da minha parte. Que isso não tinha acontecido, era impossível ter acontecido isso. Então, só que os meus pais acreditaram em mim. Eu fiquei uma criança calada, eu tinha medo de tomar banho sozinha, eu tinha medo de dormir sozinha, de ficar sozinha. Então, eles viram meu comportamento como mudou. Era uma revolta que eu comecei a
a querer aparecer. Então eu coloquei piercing, eu falava palavrões, e aí eu usava roupas curtas, eu colocava cabelo, colocava cílios, colocava unha, queria aparecer, totalmente montada. Tive um relacionamento, e nesse relacionamento foi muito abusivo, era ciúmes das duas partes. Eu era dominada pelo meu coração, mesmo sendo traída, agredida, eu queria aquela relação, eu lutava. Eu era obcecada, precisava ter ele. E eu não aceitava perder. Então eu aceitava as traições. Numa dessas traições eu fui humilhada, envergonhada. Que além de ter sido traída, ainda foi publicada a traição nas redes sociais. Então não só eu bastava saber da traição, mas sim todas as pessoas das redes sociais tinham que saber. Eu dei o basta no relacionamento e foi onde eu comecei um relacionamento com a depressão. E depois que minha filha nasceu, após uma semana, eu me vi depressiva, mas é aquela depressão que eu tinha crise de ansiedade, eu tinha medo, pavor. Eu ouvia uma voz para me matar ela e depois me matar. Eu vi uma voz, porque quando ela era bebê, eu esquentava água para colocar na banheira para dar banho. E quando eu esquentava essa água, eu já ouvia essa voz, vinha essa voz. Joga essa água quente na sua filha e depois você se mata. Cheguei em 2 psicólogas. Uma me diagnosticou com depressão e a outra me diagnosticou com síndrome do pânico. E uma delas me encaminhou para o psiquiatra. E foi aonde entrou a medicação. Só que a medicação não tirava a depressão, não tirava a ansiedade, não tirava o síndrome do pânico, nada. Eu tomando a medicação era a mesma coisa que se eu estivesse tomando um copo de água, que não ia fazer efeito, não ia curar o que eu estava sentindo. Numa dessas consultas, eu saí do consultório e da terapia, a psicóloga falou para mim assim: o seu caso é bem grave, vou ter que mudar a dosagem, a gente vai ter que fazer uma outra terapia, porque você já está num estágio bem avançado da depressão. E eu nunca tinha falado com Deus. E eu falei assim: meu Deus, eu não quero ficar tomando medicação. Eu não sou louca, eu não nasci com isso. Por que eu vou ter que conviver com isso? Falei, abre uma porta para mim, meu Deus, faz alguma coisa pela minha vida. E essa oração foi respondida, que foi uma oração que eu fiz sincera, de alma aberta para Deus. E foi quando eu recebi a visita da minha prima. E foi quando ela me chamou. Você vai numa reunião comigo e se você sair da mesma forma, você não precisa voltar mais. Eu perguntei, onde que é essa reunião? E ela falou, é na Igreja Universal. E eu já tinha um preconceito com a igreja. Porque eu acabava ouvindo o que as pessoas falavam e sem pesquisar, sem nada, sem saber da informação certa, falava, não, o pessoal rouba, eles não são dignos de fazer oração. E o brilho dela era diferente. Quando eu me olhava no espelho, eu via a minha cara derrotada, caída, era trevas. E quando eu olhava para ela, eu via a diferença. E foi quando eu fui. E na reunião parecia que só estava eu e o pastor. E Deus, porque parecia que o pastor estava conversando comigo. A palavra que ele pregou foi toda para mim. Foi tudo. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus ali. A minha oração foi respondida. Eu só sei que eu chorei muito e desabafei com Deus. Contei tudo para Ele. Tudo que estava passando na minha vida. E eu nem sabia que eu poderia falar tantas coisas. Que eu não sabia que Ele era o meu pai, que Ele era o que ia me dar o socorro. E ali eu desabafei. E de lá, quando eu saí, acabou a reunião, eu saí com uma felicidade que eu não conseguia explicar. Dormi bem e parece que até minha filha dormiu bem também.
Parece que eu passei para ela a paz que eu senti. Então, nós duas dormimos bem a noite inteira. E foi quando eu me batizei e decidi. E dali, quando eu me batizei, eu já vi outra Tainá. Outra Tainá nasceu. E dali eu fui mudando as minhas vestes, o meu comportamento. Já não falava mais palavrões. Então eu perdoei. Perdoei o meu tio, mesmo falecido, eu perdoei. Eu perdoei até mesmo as traições. Eu perdoei tudo. Tudo que foi passado. E principalmente eu pedi perdão. Eu reconheci que eu precisava pedir perdão também. Então eu pedi perdão para todas as pessoas que eu magoei. E o perdão foi algo libertador. Depois do perdão, parece que as coisas ficaram mais claras. Ficou mais abrangente o caminho. E fui curada da depressão, frequentando as reuniões. Não, parece que Deus tirou com a mão. Eu mesmo sem perceber, eu vi, nossa, não tenho mais medo, não tenho mais crise de ansiedade. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu falei, eu não posso priorizar mais nada do que isso, porque é a minha salvação, é a minha alma. Então eu não me preocupava com o emprego, eu estava desempregada. Eu não me preocupava com nada, vida sentimental, com nada. Eu priorizei o Espírito Santo. Eu fui para o altar. E eu falei, meu Deus, eu vou para o altar e eu quero o Espírito Santo. E eu não trabalhava. Eu falei assim, eu vou para o altar mesmo sem trabalhar, porque o Senhor é comigo. E eu me lembro até hoje que eu era muito apegada com o meu cabelo. Eu tinha um cabelo enorme. E eu não cortava, por nada. Eu queria deixar ele grande, eu queria cuidar. Eu me via pela beleza, gostava do meu cabelo, era apegada. E foi quando numa dessas orações, Deus mostrou para mim o que Ele queria. Ele falou assim, se você quer tanto, corta o seu cabelo e me dá no altar. E foi quando eu falei, o quê? Fiz assim, o meu cabelo, que eu gosto tanto. E foi aonde eu não pensei duas vezes. Eu fui, eu cortei chorando, mas eu cortei ele muito curto e eu entreguei para Deus. Por mais que o valor dele não seria tão alto, mas o que me doeu foi maior e Deus viu. E depois de eu ter feito esse propósito com Deus, não passou um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo, eu saí de casa decidida. Eu acordei mais cedo, eu falei, Deus, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu falei que eu ia receber e eu estava decidida. E foi aonde eu parecia que estava só eu e o altar na igreja. Nem a voz do pastor eu consegui ouvir. E era nítido Deus dentro de mim, falando para mim, filha, tu estás salva. Eu sou contigo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não senti tanta felicidade no parto da minha filha igual eu senti aquele dia. É uma felicidade que só quem recebe o Espírito Santo pode descrever. Eu me senti amada, valorizada. Eu me sentia que eu fazia parte de Deus, que agora Ele estava dentro de mim. E teve uma força que eu falava assim, Deus, eu vou vencer tudo. Tudo que eu tiver que passar, eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Vontade de ganhar almas foi a principal, que eu falei, meu Deus, eu tinha outro olhar para as outras pessoas que viviam a mesma vida que eu. Eu queria ajudar, eu queria falar, olha, isso que você está sentindo, só Deus pode te curar. Eu comecei a ter discernimento com as coisas, a ter sabedoria. É Deus que me guia em todas as coisas, em tudo. Sabedoria como mãe, como agir, porque antigamente, quando não tinha o Espírito Santo, gritava com a minha filha, e hoje não. Eu sou calma, eu tenho paz, então eu tenho tranquilidade para fazer todas as coisas, coisas que nem a faculdade pôde me ensinar como professora. Mas hoje eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho o direcionamento dele na minha vida.
Eu não troco por nada. Por nada. O Espírito Santo não tem troca. Não tem conversa, vou trocar por algo material. Não, não tem. Porque a gente não pode pensar no aqui. A gente tem que pensar no porvir. E pensar nas almas. Pensar no que a gente pode proporcionar para elas. A ajuda, o amor. O olhar é totalmente diferente. Então, eu não troco o Espírito Santo por nada. Desde a sua criação, Deus sempre quis estar junto com o homem. Isso é algo tão evidente que a Bíblia descreve como era no início de tudo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao final do dia. Imagine, Deus descia para estar com Adão e Eva todos os dias, tamanha era a intimidade. Porém, com o pecado, essa comunhão foi rompida. Já não havia mais condições de um relacionamento, pois o pecado criou uma parede de separação entre a criatura e o Criador. Deus teve que erguer um altar e sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Antes do pecado não havia altar, fé, oferta, sacrifício. Com o seu surgimento, Deus instituiu o altar para que através dele o homem pudesse restabelecer sua comunhão com ele. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. Moisés, Gideão, Elias, Ana, Davi, Salomão. Homens e mulheres tiveram experiências gloriosas no altar. Abraão foi chamado de amigo de Deus, não por acaso. Uma característica do patriarca é que para onde ia e para tudo o que iria fazer, primeiro edificava um altar ao Senhor, pois sabia que ali estaria próximo de Deus. Sua vida foi de altar em altar, desde sua saída de Harã, quanto à entrega de seu filho Isaque no Monte Moriá. Sinai, Carmelo, Gerizim também serviram como altares naturais, onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. Até o próprio Deus ofereceu seu Filho no Monte Calvário, o maior altar da humanidade. Durante toda a história de Israel, quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e a nação tornava a se levantar. Na época de Jesus, apesar do templo ter sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor valorizou a santidade do altar que ali havia. Eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? O pecado nos separa do Pai, porém o altar nos aproxima dele. É o ponto de encontro entre o Criador e sua criatura na terra.
pois o altar representa o próprio Deus, e o sacrifício apresentado nele representa a vida do ofertante. Seja na época de Abraão ou nos nossos dias, o caminho ao Altíssimo não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos, seja ele pequeno em uma igreja simples, ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida como sacrifício vivo nele, ali Deus estará para se encontrar com você. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. 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 Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Graças a Deus. Essas imagens aí da história de Abraão, de uma das
de um dos episódios mais assim fortes para Abraão, no sacrifício do seu filho, realmente toca na gente, né? Faz a gente repensar se a nossa vida realmente está sendo um sacrifício vivo para Deus, a fim de que Ele possa realmente ter-nos em suas mãos para fazer a sua vontade. Mas eu queria que você participasse desse outro testemunho, porque nós vimos na Tainá o testemunho de uma pessoa que tinha depressão. Essa outra pessoa também teve um problema de depressão, mas um dia ela se viu livre dessa depressão. E a depressão, a gente sabe, a medicina sabe, a ciência sabe, não tem cura, porque a depressão é um espírito. Tanto é um espírito que as pessoas depressivas escutam vozes. Ora, de onde vem essa voz? Qual é o remédio? Qual o médico? Qual o psiquiatra? Qual a pessoa mais conhecedora da ciência pode explicar essas vozes? Essas vozes que as pessoas ouvem, mas não tem ninguém do seu lado. Quer dizer, são vozes dos espíritos imundos que têm feito as pessoas escravas da depressão, da tristeza, da angústia, da ansiedade. Então, quando se elimina esse espírito imundo, a pessoa deixa de ouvir vozes. E a tristeza vai embora. E a vida muda. Foi o caso dessa moça. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, sofrer da depressão. Os problemas que eu via na minha infância era minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito doente e o meu pai era o que trazia o sustento da casa, mas era uma pessoa sem estudo, né? Não tinha conhecimento e ganhava muito pouco. Então eu comecei com o meu primeiro trabalho, né? Logo em seguida eu fui trabalhar com eventos, né? Como modelo. Eu conheci o meu esposo, no qual ele sempre me acompanhou nas minhas atividades, né? E nós viemos a casar, né? Depois de 2 anos nós tivemos a nossa filha, né? Com 22 anos eu tive a minha filha e logo em seguida veio o problema financeiro, né, que foi tudo um atrás do outro, né, a sociedade que o meu esposo tinha, uma dívida que acarretou mais de 1 milhão e, querendo ou não, a vida financeira, ela acaba atingindo o casamento, né, então começou a ter brigas, a ter o desentendimento, né, então foi assim que ocasionou a depressão. Começou a dar uma queda muito forte no meu cabelo, né? Eu não tinha coragem de nem sair da rua, porque eu achava que as pessoas não estavam olhando para mim ou conversando comigo. Elas olhavam para o meu cabelo. Nossa, uma moça tão bonita e sem cabelo. Eu só chorava. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar a casa, eu não tinha vontade de nada. Eu só chorava. Por quê? Porque eu trabalhava muito com a fisionomia. Eu fiz todos os exames e os exames não diziam nada. Quando eu passei com o médico, ele já fez o encaminhamento para eu passar direto com o psiquiatra. Nem com psicólogo foi direto com o psiquiatra. E lá eles me passaram uma medicação que eu só dormia. Quando eu tomava essa medicação, eu não conseguia nem me levantar. Mas dentro de mim era um vazio. Eu ficava deitada e eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de me levantar, de arrumar, fazer coisas simples, arrumar a casa, cuidar da minha filha, que na época ela era pequena. Eu não tinha vontade nem de sair. Vi uma programação, né, na televisão falando da igreja, né, e eu tomei uma decisão e fui até uma igreja. Fui até uma igreja universal. Quando eu entrei, que eu vi, eu comecei já a sentir aquela paz, porque até então eu sentia aquele vazio dentro de mim e um peso
Eu senti um peso nos meus ombros, né? Um peso nos meus braços, nas pernas, né? E quando eu sentei ali, né, eu comecei já a me sentir calma. Mas quando o pastor chamou a gente ali na frente, eu falei assim, não, eu vou. E naquele exato momento eu fui disposta a fazer uma aliança com Deus, né? Eu coloquei o meu eu naquele altar. Então quando eu saí de lá, eu já saí diferente, leve, com uma força de que ia mudar, com uma certeza, a certeza que ia mudar. Foi uma das melhores noites, eu dormi, não precisei de remédio, inclusive eu excluí todos os remédios. Eu, por conta própria, eu deixei de tomar. Eu tive entendimento que para eu permanecer firme e vencer todos os meus problemas, os meus complexos, eu tinha que ter o Espírito Santo, né? Então, a minha preocupação já não era mais com a minha casa, com meu esposo, com a minha filha, mas sim, a minha preocupação era o quê? Era agradar a Deus. Ah, o Senhor quer que eu me batize? Então eu vou me batizar. Ah, o Senhor quer que eu busque? Então eu vou buscar. Então eu não só buscava nas reuniões, mas assim que eu saía das reuniões, em casa. Então, num certo dia, nessa minha caminhada, eu me preparei. Eu falei assim, não é hoje, Senhor, eu tenho um encontro com o Senhor. Abri um jejum, eu preparei assim tudo. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum, eu cheguei antes, eu não conversei com ninguém, porque eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, né? Eu fiquei bem pertinho daquele altar, falei, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, eis-me aqui, eu preciso tanto do Senhor. E comecei a buscar com todas as minhas forças, com toda a minha entrega. E naquele exato momento, eu senti uma alegria tão forte dentro de mim e a certeza que Ele estava comigo. A minha alma sentiu um gozo muito grande, uma alegria transbordante, que parecia que a reunião foi tão rápida e eu não queria sair de lá. Ali eu recebi o Espírito Santo, o batismo, né? Falei em línguas, né? Então, assim, foi diferente. Aquela vontade que eu tinha de poder ajudar as pessoas. Poxa, se Deus veio até a mim, se o Espírito Santo veio até a mim, do jeito que eu sou, cheia de falhas, erro, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Então veio esse desejo de ajudar e poder fazer mais. O próprio Espírito Santo, ele começou a me dar sabedoria para eu poder resolver aqueles problemas. E uma dívida de mais de 1 milhão que nós tínhamos, né? Através da sabedoria, da direção, nós quitamos essa dívida, né? Eu e meu esposo, eu pude ajudar ele passou a me ouvir. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? Tenho o meu próprio escritório, né? Então, aqueles sonhos que eu tinha anulado, aquela situação, aqueles problemas, ficou tudo para trás. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa, eu mudei totalmente. Aquela baixa estima que eu tinha, né, de me ver no espelho, hoje eu não tenho mais. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu entendo que sem Ele eu não sou nada. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada pode preencher o que o próprio Deus me deu, né? Eu não trocaria o Espírito Santo por nada deste mundo. É maravilhoso saber, ver o resultado do trabalho que o próprio Deus nos tem incumbido. Isso é o nosso salário. O salário que Deus nos tem pago é justamente esse, de ver o resultado das nossas orações sendo atendidas. E a verdade, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo é o nosso bem, a nossa riqueza, é a riqueza que nós queremos passar para as pessoas. Há quem diga assim, bispo, por que o senhor não dá a sua riqueza para os pobres? É o que eu faço todo dia.
É o que eu estou tentando fazer, mas as pessoas nem sempre estão dispostas a receberem essa riqueza magnífica que muda a vida das pessoas, que traz paz, que dá alegria e que dá sabedoria para ganhar dinheiro, para pagar suas dívidas, enfim, para resolver todos os seus problemas. Agora, é preciso se entregar, é preciso buscar, é preciso se envolver com o Espírito de Deus para ter toda essa riqueza. Nós vamos assistir, então, agora mais um testemunho de pessoas que foram vítimas de fake news, notícias falsas. Vamos assisti-lo para ver como é que Deus faz a obra, independentemente de todo o preconceito do qual nós temos sido vítimas, mas graças a Deus por isso. Vamos assistir. Meu nome é João Paulo Valentim, tenho 35 anos, sou da cidade de Boituva. Eu tinha um grande preconceito contra a igreja, por conta de ouvir falar que o bispo era ladrão, as pessoas só denegriam a imagem da igreja. Na minha opinião, a igreja do bispo Edir Macedo, para mim, eu achava que ela era uma fonte de dinheiro. Ela não traria resultados, e sim queria o nosso dinheiro. Era essa a imagem que eu tinha da igreja antes. E até porque as pessoas não falavam da Igreja Universal, e sim da igreja do Edir Macedo. Na época, eu classificava as pessoas que iriam naquela igreja, pessoas ali que estavam sendo enganadas, que não tinham assim não procuravam um entendimento, parece que não tinham um entendimento para detectar que a igreja só queria o dinheiro deles, né? Então, para mim, eu tinha essa opinião assim, meio formada nesse sentido, que as pessoas não tinham sabedoria e que se deixava levar, acabava sendo influenciada pelo pastor, pelo bispo, pelas pregações que era passada naquelas reuniões, né? Mas mesmo com todo o preconceito, a minha vida era cheia de problemas. O meu casamento não tinha paz, a gente vivia brigando de dia e de noite, muitos ciúmes, ao ponto de chegarmos quase se separar. A minha vida financeira ela acabou sendo arruinada devido ao vício que eu tinha de jogos. Então, todo o dinheiro que entrava, ao invés de eu trazer para casa para sustentar a minha família, pagar as contas, manter a casa, eu acabava usando nos jogos. Então, eu perdia aquele dinheiro nos jogos e daí eu tinha que recorrer a empréstimo para cumprir os compromissos. A minha esposa passou aí na igreja. Até então ela foi escondida de mim, né? Começou a frequentar algumas reuniões em horários que eu não ia desconfiar, porque eu estava em trabalho. Então ela ia nas reuniões da manhã ou no período da tarde. E com isso eu não sabia que ela ia. Até que ela chegou para mim e contou que estava indo. E quando ela chegou em mim e falou que estava indo na Igreja Universal, de forma alguma eu aceitei aquilo. E mesmo eu não gostando dela ir, né, participar das reuniões, eu acabei percebendo nela uma mudança, né? Através do alimento, das reuniões que ela recebia na Igreja Universal, eu vi que aquela pessoa que antes era nervosa, que brigava por tudo, desconfiava até da minha sombra, ela estava tendo mais cautela para falar comigo. Então ela não falava da forma que ela falava antes. E aquilo ali foi me despertando. Mas devido a ver essa mudança, eu acabei lutando contra o meu eu, contra a minha vontade, contra o meu preconceito e acabei indo participar desta reunião. O pastor começou a pregar na reunião e ele começou a pregar a minha vida, né? Ele começou a falar como se estivesse falando só para mim. E daí gerou mais desconfiança, porque daí eu pensei, a minha esposa deve ter contado toda a nossa vida para ele. Então eu fiquei muito desconfiado, mas mesmo assim continuei. E na forma que ele pedia a oferta, o que chamou a atenção é que ele pedia para a gente honrar a Deus e não a igreja. Então se você desse o seu melhor, era para Deus e não para a igreja. Só que não tinha uma pressão, não tinha uma separação entre aqueles que davam e aqueles que não davam. O tratamento ele é igual a todos. As orientações eram igual a todos, a atenção era igual para todos. Então isso acabou, comecei a ter uma visão diferente da Igreja Universal. Então a partir daí que eu entendi que o segredo era obedecer, eu tive para mim o seguinte, decidi fazer tudo o que eu não fazia. Porque antes eu era um mau marido,
tinha um caráter duvidoso profissionalmente, vivia em meios a mentiras. E quando eu ouvi a palavra de Deus, eu vi que eu poderia ser diferente. Então eu acabei obedecendo, me entregando a Deus, e a partir dali eu tive um novo comportamento. Hoje o meu casamento ele é um casamento abençoado, com paz, com muito amor. A minha esposa e eu, nós temos um diálogo excelente, e isso é passado, as pessoas veem isso no nosso casamento, os nossos familiares presenciaram isso. A gente hoje é exemplo na nossa família. Eu não sou mais aquela pessoa viciada em jogos que outrora deixava de levar alimento para minha casa, para minha filha, para poder estar na mesa de um bar jogando, perdendo dinheiro. Hoje eu não tenho mais aquela vontade de estar nesses lugares. Fui completamente liberto, completamente livre. Hoje o que eu mais lamento é de ter sido lesado pelas influências que eu tive através das mídias, de jornais, de reportagens, que denegria a imagem da Igreja Universal e que me impediu com certeza de chegar antes. Porque devido aos problemas que eu tinha, o sofrimento que eu tinha, com certeza se eu não tivesse tido essas influências, eu tinha chegado antes na Igreja Universal e teria resolvido a minha vida, teria mudado a minha vida o quanto antes. Hoje eu indico para todo mundo, se a pessoa vir falar para mim que está passando por um problema, a porta que eu indico para ela é a Igreja Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Jacó. Ó meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós temos essa convicção de que o Senhor não dorme e nem mesmo cochila. O Senhor está atento a tudo que acontece em todo o universo, especialmente aqui na Terra, onde há homens, pessoas, seres humanos que carecem da tua misericórdia, da tua compaixão. E é por essas pessoas que nos assistem nesse momento, que participam dessa programação, que eu oro. Elas creem, elas estão buscando, elas estão em busca, meu Senhor, de respostas do Deus invisível, do Deus dos impossíveis, para que venha mudar a situação da vida delas. Meu Pai, eu te peço por essa criatura que me ouve nesse momento, está vivendo um momento difícil, dificílimo, um momento desgraçado da depressão. Ó meu Pai, faça acontecer neste momento um bem-estar, como um sinal de que o Senhor ouviu a oração dela, de forma que quando nós terminarmos nesta oração e ela beber desse copo com água, e mesmo que não tenha água, ela seja tocada de forma que o Senhor, meu Senhor, seja glorificado na vida dela, para que ela venha então conhecer a tua verdade e ser liberta por completo. Eu te peço por todo este povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e os que creem digam amém e graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus
É, minha amiga, é meu amigo, só Jesus mesmo. Não tem outro jeito. Você crê, você não crê, Jesus é a única solução, ele é a única porta. E quando as pessoas se aproximam dele, que é representado, ele se faz representar pelo altar. Quando a pessoa se chega no altar, as pessoas têm uma presença ali que elas não sabem como se expressar para manifestar essa presença. Faça isso, venha a uma igreja universal do Reino de Deus, aproxime-se do altar e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Até lá. Só Jesus, só Jesus me dará a salvação.